Olá pessoal, eu sou a professora Jade Brown e hoje estudaremos o coração da relação obrigacional, que é a prestação. A obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor o direito de exigir do devedor o cumprimento de determinada prestação. O elemento objetivo ou material da obrigação trata do conteúdo da obrigação. O objeto da obrigação é sempre uma conduta ou ato humano. A obrigação possui dois tipos de objeto: o direto ou imediato e o indireto ou mediato. O objeto direto ou imediato da obrigação é a prestação, que é a própria atividade positiva ou negativa do devedor, satisfativa do interesse do credor. Tecnicamente, essa atividade denomina-se prestação e terá sempre conteúdo patrimonial. As prestações que constituem o objeto direto da obrigação poderão ser positivas ou negativas. Sendo a obrigação positiva, ela terá como conteúdo o dever de entregar a coisa certa ou incerta, é a obrigação de dar, e o dever de cumprir determinada tarefa, que é a obrigação de fazer. Que fique bem clara essa diferença para você poder entender todo o contexto. Dentre as prestações de dar coisa certa, poderíamos referir aquela pactuada para a entrega de determinado veículo, um caminhão, por exemplo, por força de um contrato de compra e venda. Já a prestação de dar coisa incerta, por sua vez, existirá quando o sujeito se obriga a alienar determinada quantidade de café sem especificar sua quantidade. A prestação de fazer, por sua vez, se refere a uma prestação de conduta comissiva, como, por exemplo, pintar um quadro ou cantar uma música em apresentação pública. Sendo a obrigação negativa, o conteúdo é uma abstenção, ou seja, a obrigação de não fazer. Assim, quando, por contrato, uma parte se obriga perante ao seu vizinho a não realizar determinada obra em seu quintal, estaremos diante de uma prestação de fato negativa. A prestação ao objeto imediato, para ser válido, deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e economicamente apreciável. O objeto mediato, ou objeto da prestação, é na obrigação de dar a própria coisa e na de fazer a obra ou serviço encomendado. Eu acho que deve ficar alguma dúvida, mas ao longo das aulas você vai entender melhor esses aspectos. Ou seja, é a coisa em si considerada de interesse do credor. Não se confunde o ato da prestação a quem o obrigado se encontra vinculado com a coisa material sobre a qual aquele ato incide. Considerando nossos exemplos anteriores, poderíamos dizer que o caminhão e o café do tipo escolhido são os objetos indiretos da obrigação. Nota-se, entretanto, que a distinção entre os objetos direto, a prestação, e o indireto, o bem da vida da obrigação, nas prestações de fazer, é menos nítida, já que a própria atividade do devedor, em si mesmo considerada, já materializa o interesse do credor. A maneira mais simples de distinguir entre os objetos da obrigação é considerar que o objeto imediato da obrigação será sempre uma prestação de dar, fazer ou não fazer. O objeto mediato, por sua vez, é o que se descobre indagando dar ou fazer o quê? A gente tem que se questionar para poder entender o objeto. Atenção a um detalhe importante. Em geral, as prestações devem ser patrimonialmente apreciáveis, embora em algumas situações essa característica possa não existir. Um exemplo é o caso de alguém se obrigar, por um contrato, a não ligar o seu aparelho de som para não prejudicar o seu vizinho. A prestação não se caracteriza pelo aspecto patrimonial, mas é inegável a existência de uma relação obrigacional. Claro que a prestação em si não tem um conteúdo econômico, mas a disciplina, no caso do inadimplemento, deverá tê-lo, seja na tutela específica, seja na eventual apuração das perdas e danos. É com esse detalhe que concluímos a nossa aula de hoje e vocês já sabem, não deixe de conferir o material do aluno para poder entrar e poder entender melhor esse assunto e a gente se vê na próxima aula.